todos com a paz do Senhor, esse mais ouvido aqui do canal Semana na Palavra de Deus. Como no vídeo passado que eu falei que todo sábado eu vou trazer um pouco sobre a lição bíblica de Job, que essa lição é a nova lição do segundo trimestre de 2020, e ela tem por tema tempo de conquista e fé e obediência no livro de Josué. Hoje aqui na lição vai estar sobre Josué. Vai falar um pouco quem era Josué, quem foi ele, o que ele fez, qual foi o carro que ele tomou. E o tema aqui da lição está assim: o livro de Josué, tempo de conquistar. Se você tiver a lição, você vê nesse vídeo, está assim, o texto do dia. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Assim que vai dizer assim: o resultado da liderança de Josué deixará profunda lição para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. Amém? Pode ver que Josué foi um líder que Deus tinha escolhido para ele ser o sucessor de Moisés. Vamos falar um pouco sobre ele, quem foi ele, o que ele fez. E vamos começar a falar um pouco sobre ele aqui. Para começar, vamos ler aqui o texto bíblico. Josué do 1 até o 6, que diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta, pois, agora para passar esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho-vos dado. Como eu disse assim a Moisés, desde o deserto, desde até o Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos ateus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso temor. Ninguém sucederá diante de ti, todo o dia da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Dessa maneira vai ver que Deus falou com Josué. Deus estava aqui encorajando Josué. Por quê? A Bíblia diz que Moisés já tinha morrido e agora tinha que ter um líder para ser o sucessor de Moisés. E a Bíblia diz que Moisés tinha escolhido Josué para ser o seu sucessor. A Bíblia diz que Josué ele era um grande amigo de Moisés. Ele era servo de Moisés. A Bíblia diz que Deus fala para ele assim: o meu servo Moisés já é morto. Quer dizer que Deus diz: olha, o meu servo Moisés ele já morreu. Agora eu quero chamar você para fazer a minha obra. Eu quero chamar você para você levar esse povo para herdar a terra prometida, para herdar aquilo que eu tinha prometido para Abraão, Isaac e Jacó e toda a sua descendência. Deus tinha um plano na vida de Josué. Nessa manhã Deus tem um plano na minha vida e Deus também tem um plano na sua vida. Mas só basta nós dar lugar para ele operar e para ele fazer conforme ele quer fazer. Josué ele foi um líder de Israel. Vou ler aqui a introdução para começar a falar. Moisés libertou os israelitas da escravidão e após a travessia do mar Vermelho, guiou-lo pelo deserto rumo à terra prometida, caminhando por cerca de 40 anos. Toda aquela geração adulta de ex-escravos morreu, estretando, diferente dos outros povos hebreus. Não sucumbiram, pois Deus queria preservá-lo, para si, pois havia prometido que ele descansaria e o Salvador do mundo. Então o Senhor levantaria outra geração, ao qual foi atravessada no deserto. Ali os novos hebreus vieram o grande milagre de Deus, conheceram a rebeldia dos seus compatriotas e exaltaram o fenômeno do que advertiram para os desobedientes. O tempo passou, morreu Miriam, Arão e Moisés, e Josué foi escolhido pelo Senhor para conduzir o seu povo logo depois que ele viu dos espias ao milenário, cidade de Jericó, com o objetivo de estabelecer estratégia para a sua primeira guerra. Vamos entender aqui uma coisa. Josué, ele foi escolhido por Deus para ser o quê? Para ser um líder de Israel. Vamos começar a entender quem era Josué. O nome Josué significa o Senhor salva. Vocês podem ver, Yahvé é Salvador. Podem ver que o nome dele vai significar o quê? Josué, ele salva. Deus o quê? Deus tinha um plano, Deus tinha uma escolha para Josué. Deus tinha escolhido Josué para ser o sucessor de Moisés.
a Bíblia dizer que ele era o quê? Ele era o general do exército de Israel. Podem ver que ele aparece no livro, vou ver para entender. Ele aparece no livro de Êxodo. A primeira vez que ele aparece, Josué, no livro de Êxodo, é quando o povo de Israel vai lutar contra os amalequitas. Êxodo, capítulo 17, versículo 9. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe homem e sai a pelejar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Quando vê que é a primeira vez que Josué aparece, que para ele guerrear contra os amalequitas. E Deus tinha escolhido ele para ser o sucessor de Moisés. E quando Miriam morre, Arão morre e também Moisés morre, tinha que ter alguém para guiar o povo até a terra prometida. E Moisés tinha escolhido Josué, o filho de Nun, para ser o quê? Para ser o seu sucessor. E podemos ver que esse grande homem de Deus, ele apareceu pela primeira vez, sendo o quê? Sendo soldado para o quê? Sendo convocado para lutar contra os amalequitas. Podemos ver que Deus o quê? Deus chamou Josué. Deus tinha traçado um plano para a vida de Josué. Deus tinha traçado o quê? Uma estratégia para ele. E podemos ver que você pode ver que o nome Josué é um nome que hebraico. Mas se você for traduzir para o grego, o nome Josué se escreve com o nome Jesus. Sabia disso? O nome Josué é um nome hebraico, mas se você for traduzir para o grego, o nome Josué é Jesus. Uma coisa bastante interessante, pode ver que alguns historiadores vão dizer que Josué, ele foi treinado mesmo lá no Egito para ele lutar, para que ele foi preparado para ser um grande general. E a Bíblia diz que ele foi o primeiro general do povo de Deus, do povo de Israel. E por isso que ele tomou aquele cargo, porque ele era um homem experiente em batalha, ele era um homem que conhecia a guerra, era um homem que tinha estratégia para guerrear. Por isso que Deus tinha escolhido ele. Esse negócio foi um caráter que Deus viu nele. Outro caráter que Deus viu em Josué era outro. Ele era fiel ao Senhor. Ele era temente, ele tinha comunhão com Deus, ele tinha intimidade com Deus. Isso é um caráter de um líder. Ter o quê? Ter intimidade com Deus, ter união com Deus. Ele também, ele era um homem preparado. A Bíblia diz que quando Moisés morre, a Bíblia diz que Josué, filho de Nun, ele era cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, que Deus tinha traçado um plano para a vida de Josué. Pode ver que ele foi general do exército de Israel. Mas Deus tinha Deus tinha chamado ele para ele liderar um povo para entrar na terra prometida, para entrar na terra que o Senhor tinha prometido para Moisés, para Abraão e para Isaac e Jacó. Deus tinha prometido para os seus pais que ele ia entrar numa terra prometida. E agora Moisés morre e Deus chama Josué para liderar o povo, para guiar o povo, para o povo atravessar esse Jordão. Porque o que Deus fala aí? Esforça-te e ter bom ânimo, porque tu farás que esse povo herde a terra que eu tinha prometido, que eu prometi a teus pais. Levanta-te, porque eu sou contigo. Deus estava animando Josué, porque eu imagino que ele ficou dizendo assim: rapaz, e agora o que eu vou fazer? Josué morreu, Arão morreu, Miriam morreu, e agora? Quem vai me ajudar? Vamos ler aqui o livro de Josué. Josué é o primeiro dos livros devocionais históricos da Sagrada Escritura. Segundo os estudiosos, abre o começo da sua escritura por volta de 1400 a.C., data aproximada da destruição da cidade de Jericó. A maioria dos teólogos acredita que o servidor de Moisés, Josué, filho de Nun, era da tribo de Efraim. Escreveu quase todo o livro Salmo, e o seu final, no qual se narra o seu falecimento. Quando eu ver que o livro de Josué, ele vai narrar o povo chegando à terra prometida, o povo estava conquistando aquilo que Deus tinha prometido para eles. Podem ver que o livro de Josué, ele é uma continuação do Pentateuco, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Podem ver que Gênesis vai falar no começo, e outros vai falar sobre a trajetória do povo de Deus diante daquele deserto. Mas o livro de Josué, ele vai trazer a trajetória do povo chegando
a terra prometida, o povo chegando a Jericó, o povo chegando à terra que manava leite e mel, a terra que Deus tinha prometido para Abraão, a terra que Deus tinha prometido para toda a descendência dos filhos de Abraão. Foi a terra que Deus tinha prometido para o seu povo. E Josué, ele tinha como obrigação de levar o povo até a terra prometida. Podem ver que o povo de Israel, em algumas escrituras da Bíblia, podem ver que o povo de Israel ele era um povo rebelde, era um povo muitas vezes que era um povo desobediente, muitas vezes era um povo incrédulo, que não acreditava no Senhor. Mas Deus tinha colocado algo na mão de Josué, que era para ele entrar, que era para ele levar o povo até a terra prometida, a terra que mandava leite e mel. Foi isso que Deus tinha colocado em meu coração para falar para vocês. Eu digo a vocês, se Deus chamou você, Ele está com você. Esforça-te, ter bom ânimo, porque Deus ele é contigo. Amém? Vamos continuar mais esse vídeo, para nós entendermos um pouco quem era Josué. Josué ele foi general do exército do povo de Deus. Mas ele foi também escolhido para o que? Para ser líder, para o que? Para ele ser o sucessor de Moisés. Para quando Moisés morresse, ele assumisse o cargo de líder do povo de Israel, para guiar o povo até a terra prometida. Foi essa obrigação que Deus tinha colocado na mão de Josué, para ele levar, para ele guiar o povo até a terra prometida. E como falei que alguns historiadores vão dizer que ele também foi treinado lá no Egito. Ele foi treinado o quê? Para estar na guerra. Por isso que ele foi também general do exército do povo de Deus. Porque ele tinha estratégia, ele tinha conhecimento, porque ele foi instruído para o quê? Para tomar aquela obrigação como o quê? Como general do povo de Deus. E Deus tinha escolhido ele com uma obrigação para ele levar o povo até a terra prometida. Amém? Esse foi mais um vídeo do canal Semana da Palavra de Deus. Se você ainda aqui no inscrito, se inscreva. E que Deus abençoe a sua vida. Se quiser deixar seu comentário, pode deixar. Amém.